Bem-vindos, forasteiros! Eu sou a Clarissa Brito e esse é o Treino é Treino, Jogo é Jogo, o podcast que traz para você aquela história perfeita que, além de te ajudar no esporte de quebra, ajuda com seu bom humor, independente da hora do dia que você escuta. E hoje eu estou com a Bianca Ewald, recordista catarinense e pódio de vários campeonatos brasileiros nos 400 livre, 800 livre e em provas de revezamento. Ela já nadou por clubes como a Gink, Curitibano, Minas Tênis Clube e, além de toda essa vivência como nadadora profissional, a Bianca é criadora de conteúdo digital e gestora de marketing. Ufa, que incrível te ter aqui, bem-vinda! Muito obrigada, um prazer imenso. Inclusive, né, a gente falando de criação de conteúdo, a gente se conheceu nas redes sociais, e aí de repente eu estava em São Paulo e de repente eu estava treinando na raia com você, né, na piscina. Então, assim, muito feliz de estar aqui mesmo. Que legal! E me fala uma coisa, por que você escolheu a natação como esporte? Olha, na verdade eu não escolhi, assim... Ela me escolheu. Assim, desde, assim, com 6 meses de idade eu comecei a fazer aulinha de natação com a minha mãe. Mas principalmente, para a criança não ter medo de água, quando ficar maiorzinha. Super importante. Questão de segurança, né? Então, assim, eu lembro que meu avô tinha piscina em casa, então, assim, a gente ia muito lá e vai que um dia cai, essas coisas, então foi muito voltado a isso. Só que aí eu comecei a evoluir na natação, eu lembro que eu era, tipo, super criancinha, só que eu fazia natação já com uns adultos, assim, e aí na minha cidade tinha uma equipe de natação profissional, que é a Gink, e aí eu decidi, eles me chamaram, participava de uma competição com as escolas e tudo mais, para recrutar essas crianças, e daí começou, assim, e aí foi evoluindo, e eu acho que gostava já, assim, né, o esporte em si também faz parte da minha família, e eu sempre gostei de estar lá, assim. Seus pais fazem natação? Meu pai foi ciclista profissional, de pegar seleção e tudo mais, e a minha mãe sempre foi, assim, uma torcedora nata, assim, né, sempre ativa, mas sempre gostou, mas sempre nunca foi algo que foi cobrado de mim, assim, acho que até por o meu pai já ter vivenciado isso e saber o quanto que é sofrido. Sofrido, o quanto que você tem que se dedicar muito, a cobrança dos pais ia ser um peso a mais ainda disso, né? Então isso sempre foi algo muito leve. E aí as coisas foram fluindo, né? Mas você queria. Exato, e eu acho que tem que ser muito isso, porque é duro. E chega num nível que você tem que querer, porque está todo mundo no máximo, assim, né? Todos os atletas, e cada detalhe é o que vai fazer a diferença. Então, se você não gosta do que você faz, não tem jeito. É lógico que todo dia não é, ai, que felicidade, tá aqui treinando. Ai, tá chovendo hoje, 2 horas de manhã, 2 horas da tarde. Não é assim. Mas eu acho que quando, né, você tem o seu objetivo e lembra dos seus propósitos, principalmente, é isso que faz você, né, manter a sua rotina, essa disciplina, que é exaustiva, assim. Eu tava conversando sobre isso com meu marido esses dias, e ele falou assim: "Claro, eu não entendo como que você não foi para as Olimpíadas", tá? Eu falei: "Meu, não, querido, falta muito", mas faltava muito, assim. E eu falei para ele: "É muito louco, porque eu vejo alguns dos meus amigos que foram, e eu fico maravilhada com o nado deles, sabe?" As pessoas falam: "Nossa, você nada muito bem." Eu falo: "Não, se você ver essa pessoa nadando, você vai entender o que é nadar bem", porque é bonito de ver, você fica eu falo: "Nossa, olha a braçada, tal", e uma pessoa que tá olhando de fora, eu sei que vai falar: "Não, tá, nada bem, mas assim, e aí?". Mas eu acho que tem uma viradinha de chave, assim, que também é de você falar: "A minha vida inteira vai ser dedicada absolutamente a isso", né. E aí talvez o teu pai tenha essa vivência, porque justamente é o que ele viveu a vida inteira dele, né, mas de ser no Brasil. Porque a gente tá num país que ele não vai ir para o Tour de France, lá competir com os caras e ter aquele glamour que a gente vê hoje que existe, né. Ele vai ter muita batalha aqui até que se crie um público que realmente valorize aquilo que ele tá fazendo com todo o amor e todo o empenho dele, né, 24 horas por dia pensando naquilo. Então eu falei para ele: "É uma virada de chave que é um ponto da tua vida que você escolhe realmente, você é profissional, beleza,
mas eu vou continuar e essa vai ser a minha profissão para a vida? Ou, putz, existe outra coisa que talvez eu ame tanto quanto, e esse amor todo que eu tenho pelo meu esporte, eu vou permanecer como um hobby, como algum e isso é muito legal, né, que você começa a encontrar pessoas que também tiveram essa decisão, né. Então, me identifico, super me identifico. Agora, você trouxe uma história de toda essa contagem de azulejos que você teve na tua vida, certo? Certo, então eu fiquei pensando, né, uma história legal, descontraída para contar aqui também, e para provar o quanto natação pode ser perigoso, pode machucar. Olha só, tá, acho que é só futebol, por exemplo, que tem Rende, contato, né, essas nossa. coisas, natação tem também. Natação é Então, esporte de contato. A Bianca, ela veio para contar pra gente que natação é esporte de contato. então, quando eu estava nadando no Clube Curitibano, que é em Curitiba, devia ter 16 anos, mais ou menos. Estava num campeonato paranaense lá, no Curitibano mesmo. E no aquecimento, né, que é um momento que antes das provas, para os atletas aquecerem, reconhecerem a As pessoas piscina. acham que a gente chega e nada, né? Chegou e Exato. nadou. Exato. Aí você Entra na geralmente piscina, entra na sai da piscina, piscina. geralmente a organização da competição dá 1 horinha por aí. E assim, a gente que às vezes vai reclamar que tem 5 atletas na raia para treinar, num aquecimento de natação é uns 20 por raia, até Sim, mais muito às vezes, mais. muito mais. Então assim, é um atrás do outro e tal, e aí às vezes você quer fazer um ritmozinho mais forte, a pessoa precisa ultrapassar, algo do tipo, só que aí tem um monte de gente do outro lado. E disso, um menino foi fazer uma ultrapassagem, e aí, assim, até para contextualizar, a gente sempre nada em anti-horário, horário, agora até confundi. Anti-horário. Anti-horário na raia, isso, É tão vai. natural. Né? E aí, ele foi fazer a ultrapassagem e deu com tudo, assim, em mim. E aí, eu até levantei, assim, meu Deus. E aí, achando, não, tá tudo bem, tem competição, né? E você fica com a cabeça na prova. E a minha prova já ia ser logo a primeira, assim, pós o aquecimento. E aí eu saí porque, assim, sabe, eu comecei a sentir minha cara inchar, assim. E aí, quando fui ver, o meu nariz estava gigantesco. Quando eu colocava o óculos, assim, ó, sabe, apertava tanto, assim. E eu Que falei, prova meu que era? Deus, era 100 metros livre, nem era a minha prova principal. Assim, eu não lembro ao certo, né? Mas assim, na minha cabeça, jamais deixar de fazer a prova, sabe? E assim, meu nariz inchado e tal, vamos. E aí eu fui pra prova, fiz e nadei super bem. E aí eu lembro, assim, que foi até todo mundo comentava disso, que com a hora que eu fui comemorar, e todo meu nariz estava ensanguentado, assim, sabe? Porque talvez eu fiz Mentira. força demais, algo do E tipo. abriu de novo os vasos que tinham. Exato. E aí, assim, depois fui pro hospital pra ver o que dava. E realmente eu trinquei o nariz. Meu Até Deus, assim, ó. você quebrou o nariz! Até se passar o dedo assim, dá pra sentir que eu não arrumei nada, assim, porque não foi algo, né, Mas tipo, ficou muito reto, grande. continuou reto. Mas, assim, ó, hoje eu dou super risada E nisso, o que né? o médico falou? Oi, tudo bem? Eu estava nadando e eu acho que eu quebrei o nariz. Exato, é. Não, e assim, até essa questão, teve uma vez que eu quebrei o dente um dia antes de ir para uma competição, só que aí dessa vez, assim, é esse aqui, né? Eu tenho resina, inclusive, e ele, assim, é quebrado no meio. Aí eu falei, esse não, esse eu vou ter que arrumar antes, porque senão eu não vou competir. Não, Não pode com esse dente. não tem como. Mas, assim, até umas reflexões que eu fico pensando assim, né? Eu nadei bem, mesmo com o nariz todo machucado. Quebrado. Mas assim, até por, sabe, tirei um pouco da pressão da prova, assim, talvez, sabe? Tipo, veio outra coisa, porque eu sou uma pessoa muito intensa, assim, ficava muito pensando na prova e nada bem, nada bem. E eu acho que isso fez eu dar uma relaxada, talvez, no momento, assim, sabe? Tipo, porque eu lembro, eu tava depois feliz, assim, e tal, deu tudo certo. Deu tudo certo, eu quebrei o nariz, mas tô aqui, tô feliz. Gente, é porque eu acho que tem gente que se dá muito bem com a adrenalina de prova, né? Precisa daquilo. Eu lembro que o meu técnico, ele sempre falava: "Clarissa, você tem que fazer na prova e no treino a mesma coisa. Tudo que você fizer no treino, você vai estar lá na prova, não tem surpresa, sabe?". E não, eu baixava muitos segundos na prova.
E o trabalho dele era falar: "Meu, vamos lá, você vai conseguir". Mas porque a adrenalina de prova sempre foi um negócio: "Ah, É, meu Deus, é. tô bem". Colocava aqui sei lá, um Psy, assim, na cabeça e ia nadar na pilha. Uhum. Mas eu tinha outros colegas que não, que para Que às vezes a eles pressão era assim, eu também acho que eu tive vários períodos, assim, né, saber equilibrar essa autopressão que a gente se coloca, né, de querer melhorar e tudo mais. Então eu já tive momentos que eu era muito e tive que aprender a relaxar um pouco antes da prova. E aí hoje o esporte para mim é um hobby, mas que eu gosto sim de evoluir e tudo mais. E hoje eu gosto de ir feliz, assim, sabe, tipo, eu estou aqui porque e lembro, sabe, dessas coisas, assim, estou aqui porque eu escolhi estar aqui, sabe, eu quero passar por isso, eu quero viver isso, e tirar essas pressões externas que às vezes a gente fica criando na nossa cabeça, assim. pace, ritmo, Exato. quem que é o melhor. Isso é muito legal, né. O que que você faria realmente se ninguém tivesse te vendo, né. Porque tem épocas e épocas de moda de cada esporte, né. De Sim, repente tá todo mundo fazendo vôlei, você fala: "Nossa senhora, é, eu tinha que aprender a sim, jogar vôlei". aham, Mas será que você faria aquilo mesmo se ninguém estivesse vendo? Isso é uma ótima reflexão, vou deixar total, para quem total. E estiver eu me assistindo a questiono gente. muito disso, porque a rede social também é um dos meus trabalhos. E às vezes eu até faço uns detox, assim, de excluir o Instagram, por exemplo, nem para consumir, nem para postar. E aí eu fico fazendo essas reflexões, assim, tanto para treino, o que eu quero postar de fato, o que eu não quero, então isso é muito bom, O assim. que continua, não tô Exato. postando, mas eu continuo, né. Uhum. Isso é muito gostoso. Gostei dessa história, achei inusitada, porque realmente eu tenho algumas marcas, né, porque eu era nadadora de borbo, então eu tenho várias marcas na mão, Raia, assim. principalmente, né? Bater na raia. Exatamente. Ou no coleguinha, no óculos do coleguinha, pobre coleguinha, mas também já tomei porrada. Agora, quebrar o nariz é novo, é muito novo. Mas eu tenho uma história para você. Tá preparada? Tô bem curiosa, na verdade. Vamos para nossa história. Olha, galera, antes de ir para nossa história, a gente tem um desafio para vocês, valendo um prêmio e vai acontecer aqui na Gold Bike. Bom, quem pedala conhece ou deveria conhecer todas as peças da sua bike. Por isso a gente lançou esse desafio. Número 1, saber, na ordem certa, todos os nomes das peças dessa bike que a gente vai colocar o som para vocês. Número 2, seguir a Gold Bike e o Treino a Treino Jogo a Jogo no Instagram. Quem acertar primeiro, cumprindo as regras, ganha uma revisão aqui na loja. Preparados? E aí, consegue adivinhar? Manda o seu palpite via direct. A nossa história aconteceu há alguns bons anos. Não vou falar a data, porque é bom lembrar para você que as nossas histórias, elas são mandadas por gente de verdade. E é para você se colocar nessa Hum, história, mas é anônimo. Eu mudo os nomes para que você não reconheça certo. quem é a pessoa, tá? Então, era um campeonato paulista de piscina curta que aconteceu no Baby Barione. Você é de Jaraguá do Sul, mas você já nadou no Baby Barione? Não, acho que é a Bom, primeira vez que eu estou ouvindo, na verdade, esse nome. para quem está ouvindo a gente, para você, esse lugar é muito conhecido entre os nadadores de São Paulo, capital. E São Paulo, assim, também estado, porque já aconteceram muitos campeonatos paulista, federado, não federado lá. Porque eu mesma já nadei lá quando eu era federada e quando eu era não federada. Eu já nadei num desfile de moda no Baby Barione. É um lugar fechado, né, uma piscina quente Uhum, e fechada. Isso já é muito privilégio, sabendo, né, a história dos nadadores, mas era uma piscina muito boa. Então, para quem tá ouvindo, né, como ela comentou, tem aquecimento antes de você fazer uma prova, né. Então você entra e sai toda hora dentro de um campeonato.
Então você chega, faz uma mobilidade, né, um elastiquinho, aí todo mundo tem um ombro zoado, um quadril zoado, uma coluna zoada, alguma coisa zoada, então você faz esse aquecimento articular antes de cair na água, cai na água, faz um aquecimento, daí você sai. Dependendo de quanto, por exemplo, a prova da Bianca era a primeira prova, mas às vezes a tua é a última prova daquele período, né? Do período da manhã. Então, às vezes, o teu técnico fala assim: ó, aquece de novo, porque tá demorando muito. Então você entra de novo na água, sai de novo na água. Aí você faz a tua prova, entra na água, sai da água. Aí você vai tomar uma ducha para tirar o cloro. E aí tem o período da tarde. E isso se replica muito em um campeonato. Então, você tá entrando e saindo, ter um lugar fechado ajuda muito, porque não tem um vento batendo em você e esse tipo de coisa. Enfim, Baby Barione. Então, o Pedro, que é o nosso personagem, ele tinha mais ou menos uns 16 anos, a idade que você tinha nesse campeonato. E nessa época, ele ia nadar logo no primeiro dia do campeonato, que era uma sexta-feira à noite, porque era quando as provas longas aconteciam, para que sábado e domingo fossem as provas curtas. Então, na sexta-feira aconteceu 1.500 nado livre, 800 nado livre, 400 nado livre. E o Pedro, ele foi para lá nadar os 400, que não era a prova dele, assim como o 100 não era a tua prova. Os 400 não era a prova dele, mas quando você é mais novo, normalmente você nada essas provas em uma... Você tem as tuas provas alvo, né? E tem uma provinha que o teu técnico te coloca para você ganhar a casca, né? Era o caso do Pedro. E nessa época já tinham os trajes tecnológicos que a gente tem hoje em dia, né? Só que eles eram muito caros nessa época, muito caros. Porque era novidade, e na falta deles você usava maiô e sunga de papel. Eu não sei o que quer dizer o de papel, tá? Eu não sei que tecnologia é essa, mas quando você fala maiô e sunga de papel, você sabe o que eu tô falando, né? Sim, aham. Aqueles que é mais Bem barato do fininho, que o traje, assim, mas é né? bem fininho e durava muito Sim, mais. Você lembra disso, né? lembro. Você chegou a usar também? Ah, eu acho que eu tive um maiô, sim. De Com papel? certeza. É? Aham. Eu nunca cheguei a nadar com esses trajes tecnológicos, porque acho que quando eu virei infantil, que eu nem lembro que idade mais que é infantil, foi proibido Ah, esses é! Para trajes. as categorias mais novas, não podiam Isso. usar. Uhum. E aí mudou, aí eu até fiquei, acho que em infantil 1, assim, nem comprei, assim, porque ninguém sabia direito qual que era bom, qual que era ruim, era um negócio que ninguém tava entendendo ainda direito, aí eu fiquei um tempinho sem, mas eu, assim, sempre quis nadar, porque a galera falava que era uau, e aí, durante essa época de infantil, eu nadei um tempo com esse de papel, assim, né, Que não já é que não é papel, mas eu não sei o que é. Eu nadei também. Teve o meu técnico, na época, o Sérgio Anha Marques, que hoje é o head coach do Minas, né? Sim. Ele tinha uma irmã que foi nadadora, assim como ele, no Pinheiros e tal. E era muito caro os trajes. E você ia usar, assim, Pouquíssimas vezes. pouquíssimas vezes. Então, o que ele falou para a irmã dele? Puxa, Paty, você não pode emprestar para Clarice o teu maiô de papel da época que você não dava? E ela guardava, ele estava intacto. Só que tinha uma diferença de geração. Então, ele era super cavado. Muito cavado. Cavado pra caramba. Como nunca ouvi um maiô cavado, que agora as influenciadoras usam pra paquitar, mas não pra você nadar. E aí, eu nadava com só moleque e uma mina que era muito mais velha do que eu. E aí eles ficavam fazendo música pra mim. E eu lembro até hoje que era assim, Clarissa, clavada. E aí eu falava, meu, não é possível. Então eu tinha muita vergonha de nadar com aquilo, mas enfim, eu nadei. Voltando ao Pedro, ele ia usar o traje só nas provas de 50 livre e 100 livre, que eram as provas dele, né? Porque o traje também gastava muito com o uso, né? Sim. Então você tinha que ser muito... Você poupa o máximo possível. Exato. Ele ainda gasta? Ah, esses novos ainda sim. Gasta, né? Bom. Então, depois de muitos usos, ele não tinha eficiência, então ele falou, meu, para 50 e 100 livre, eu vou com traje. Mas, na prova que não era alvo dele, o amigo dele falou assim, quer usar minha sunga de papel? E ele falou, por que não, logo antes da prova, eu
pegar a dele, que é mais nova do que a minha, porque a dele de papel já estava meio usada. Por que não fazer isso? E aí eu quero saber de você. Você usaria uma sunga nova, um maiô novo de papel do teu amigo? Tipo, não é a tua prova, mas você nunca usou. Você usaria direto na prova, mesmo não sendo a tua prova-alvo? Então, existe aquele ditado, né, entre os atletas, né, que não faça nada de diferente na prova do que você faz nos treinos. Né? Mas não é só prova-alvo. Então, a gente às vezes comete, né, uns erros, assim, né, de usar ou não usar, fazer alguma coisa que você não está acostumado. Olha, eu sou uma pessoa que eu sou muito tipo, eu gosto do óculos assim, a blusa assim, não sei o que e tal, então eu acho que eu não usaria. Não eu preferia usaria. usar o que eu sempre tô acostumada, assim. Que eu Você sei não é o como Pedro. Realmente você não é o Pedro. E o Pedro resolveu usar. Achou que era uma ótima ideia. Porque, é minha prova. E eu posso nadar melhor com a sunga dele do que com a minha. Então ele pegou a sunga dele emprestada, da sunga do amigo dele. Só que foi a maior besteira que o Pedro Até podia já ter tô feito. imaginando o que tá acontecendo. Porque o cordão que amarrava a sunga do amigo dele era de um material muito estranho. Que ele nunca tinha visto. Era um material estranho. Sei lá, não era um cadarço. Era um cordão Era um estranho. papel também. E aí o Pedro foi lá, amarrou, bonitinho e tal, e todo pompão subiu na baliza. As suas marcas, pé. Na hora que ele pulou na água, a sunga já caiu. E o bumbum dele ficou inteiro pra fora. Inteiro. Tipo assim, plá! É igual quando caiu o óculos, sabe? Vrum! Na hora que ele caiu. Daí eu pergunto de novo, Bianca, lembrando que era o campeonato paulista de natação, não é qualquer campeonato. Então, Paulista é quase um nacional, assim, porque tem vários principais atletas do país estão ali. Principais clubes, né? Dependendo da época, tipo, os principais clubes estão lá, vale vaga para a seleção. O que você faria? Você saltou, bumbum para fora. Gente, eu acho que eu ia ter que puxar. Porque não ia nem conseguir Parar bater e puxar, porque você não pode tocar no chão, desclassificado. Não, mas assim, não sei, saiu total assim? Saiu bumbum total? para fora, bumbum para fora. Então, mas se ficou na perna, assim, dá pra dar uma puxada, né? No livre, você pode fazer qualquer coisa, né? Meio que na teoria. Pois é, o Pedro fez isso. Ele nadou 400 metros, puxando a sunga o tempo todo. Porque ele respirava para um lado e o braço oposto puxava a sunga. Respirava para um lado e o braço oposto puxava a sunga. E aí, o tempo todo, ele falou assim, cara, foi horrível. Foi bem ruim. Então, na hora que ele saiu da água, qual que é a primeira coisa que você faz quando você sai da água de uma prova? Primeira coisa? Primeira coisa, sei saiu. lá, tira a touca, essas coisas. Não, tá, mas assim, chegou na arquibancada, né? Saiu. Qual é a primeira coisa que você faz? Vai falar com o treinador. Exato. E aí ele falou que o treinador dele não parava de dar risada. Só que tava muito bravo com ele, mas não conseguia parar de rir. Cada vez que ele tentava dar uma bronca, ele começava a rir, porque é isso, o bumbum dele ficou lá. Nossa. Imagina, cada virada. Não, eu acho que isso que é o pior, né? Tá toda hora ali, puxando. Porque não é que você parou, amarrou a sunga, beleza, daqui pra frente vai. Não, ela vai ficar caindo a cada vez que você sair da borda. Assim, ó, vamos pensar pelo lado positivo, não era 1.500, pelo menos. Sempre tem que pensar positivamente. E ele falou, cara, foi uma das maiores broncas que eu já levei na vida, porque, nadei muito mal. É meio óbvio que ele tenha nadado mal. 2, ele fez o pior tempo da vida, o que também é muito óbvio que ele ia fazer. E 3, porque ele pegou o material de outra pessoa emprestado em cima da hora, sem testar antes. Você já fez isso? Olha, acho que não que eu me lembre. Não que eu me lembre. Nunca. Bom, a gente tá no finalzinho da nossa história e eu queria saber se você tem alguma consideração final sobre essa história, antes de eu dar os updates finais. Eu acho que ela mais fortalece aquilo que a gente falou, né? Não testem nada diferente
na competição, teste no treino. O treino tá ali para você testar e tudo mais. Competição é fazer o que você estava fazendo no treino. E é isso. É óbvio. É óbvio isso, né? Treino é treino. A hora do jogo é jogo, fi. Tudo que você fez tá canalizado lá, né? A gente devia ter falado isso pro Pedro, né? Enfim, o campeonato não terminou por aí, tá? Você que tem essa vibe positiva de olhar para as coisas, o Pedro ainda tinha as provas-alvo dele. Então, no outro dia, ele não lembra bem se foi o 50 ou se foi o 100 livre, mas ele nadou e foi o campeão paulista. Então, nem o futuro esperava por essa depois Ele falou, do o que é vexame. pior do que nadar com a bunda de fora? Só vai. Eu acho que toda essa adrenalina que você falou, por exemplo, de quebrar o nariz antes de uma prova, ele sentiu bunda de fora, entendeu? Foi outro esquema, mas foi tipo isso, porque daí, a partir daí, o técnico do clube dele usou ele de exemplo para falar como que você separa as etapas de um campeonato. Como que você pode sair do pior cenário do mundo, que é tipo bunda de fora, pior tempo, fiz cagada, para campeão paulista, cara. Tipo, uma possível seleção. Realmente. Assim, no estalo. Então, assim, o que eu olhei, quando eu olhei essa história do Pedro, que eu ri muito, pobre Pedro, mas é que a gente muitas vezes se prende a alguma coisa que aconteceu, né? Então, seja, claro, no caso dele, né, era uma prova de natação, mas sei lá, no triatlon. Meu óculos encheu de água na natação. Cara, dali pra frente, você tem a bike, você tem a corrida, a não ser que você quebre o nariz, fratura exposta, porque eu já vi que quebrar o nariz não é nada para você, mas assim, uma coisa que realmente te impeça por prejudicar a tua saúde, aconteceu, como você lida com aquilo é que vai fazer a diferença. Eu acho que um dos principais aprendizados que o esporte traz pra gente é a resiliência, né? Porque é saber lidar com situações sob pressão. Então, realmente, assim, que nem triatlon, você tá no meio da prova, acontece alguma coisa, mas você tem outras etapas ainda para seguir, né, e tudo mais, e saber controlar todos os pensamentos que surgem e ficar focado na natação, né, que às vezes são vários dias, e saber levantar no outro dia, tipo, nova oportunidade, vamos lá. E assim, tem vezes que não é fácil, assim, já teve competição, não lembro se era Maria Lenk ou se era o Finkel, né, que é no meio do ano, mas que são 4 dias de competição, os 3 dias eu nadei muito mal, e aí no último dia que eu já tava, tipo, só vai, sabe, não tava nem acreditando mais em mim. Mesmo. E aí eu nadei muito bem, assim, então realmente, assim, é saber lidar com essas frustrações que a gente tem, e que eu vejo, mesmo depois da natação, hoje em dia, na vida, assim, sabe, tipo, o quanto que o esporte me deu essa bagagem, assim, sabe, pro dia a dia, assim. Empírico, né? Eu acho que o esporte, ele tem... Eu falo para as pessoas, eu sou tão apaixonada pelo esporte por conta disso, porque eu acho que ele empiricamente te ensina valores, ele empiricamente te ensina coisas que você usa em outras partes da sua vida, não só no esporte. Então, e eu não estou falando só do esporte profissional. Ah, sim, no geral. Como um todo, né? Seja você que está correndo pela primeira vez os 5 quilômetros, ou você que já está na 20ª maratona, seja você que está nadando em campeonato de não federado, ou você que é um campeão olímpico. Não importa, o esporte ele ensina, e se você souber o que ele está te ensinando, sim, em todas as áreas da tua vida você vai conseguir aplicar. Exato. Bianca, eu espero que você tenha gostado de participar do Treino Jogo é Jogo. Eu acho que foi o podcast mais, assim, descontraído, mas que muito legal, que a gente dá risada, traz reflexões também, leve, assim, né? E é uma forma que eu lido com a minha vida hoje também, então, no esporte, no trabalho, tudo assim, então, amei. Espero que o pessoal ouça a Bianca aqui com a gente quando eles estiverem nadando com fone à prova d'água. E hasta la próxima, forasteiros!
Este podcast é um patrocínio de Sigvares Group. Nos dedicamos a ajudar as pessoas a sentirem o seu melhor, todos os dias. Goat Bike.